Bumba, estamos de volta aí, ó, mais uma vez. A favela, ela pensa, ela cria, ela constrói a partir do próprio favelado. Se não for nós por nós, né, a gente não vai aceitar quem fale por nós. Um dos primeiros projetos que eu vi, particularmente na TV, falando de perspectiva e trabalhando com pessoas que ninguém queria trabalhar, porque é fácil você trabalhar com quem ninguém dá problema, mas trabalhar com egresso do sistema penal, trabalhar com meninos que dá problemas, meninos danados, ninguém queria. E eu vi isso muito no Afro-Reg, né, de trabalhar com a perspectiva de transformação. Como é que está o Afro-Reg hoje? Realmente você falou uma coisa certa mesmo. O lema do Afro-Reg é trabalhar com quem ninguém quer trabalhar. É oportunidade por egresso do sistema prisional, para preto, para favelado, para as minorias das favelas. E hoje o Afro-Reg, por ser um projeto que já existe há 30 anos e ficou muito conhecido por causa da arte e da cultura, hoje o Afro-Reg está muito inserido na área dos games, né? Hoje a gente criou o primeiro centro de esportes dentro de uma favela no mundo, o Afro Games. Então hoje cada vez mais o Afro-Reg foi um projeto que ficou muito conhecido pela arte, pela cultura, agora vai ficar muito conhecido também pelos games e a coisa do digital. William, estamos com o William, viu? Me apresentou um camarada. Hoje é diretor executivo do Afro-Reg. Você foi atendido, você foi acolhido, você foi impactado pelo Afro-Reg? Então, eu sempre falo que não existe um jovem que cresceu na década de 90 no Rio de Janeiro, numa favela, que não tenha sido impactado pelo Afro-Reg. Eu nunca fiz parte do Afro-Reg, enquanto morei no Complexo do Alemão até os meus 18 anos. O Afro-Reg era do lado da minha casa, praticamente. Eu nunca fiz porque eu não gostava nem de tocar percussão, nem do circo, nem do balé, nem do teatro, nem de nada. Minha parada era jogar futebol. Mas eu costumo dizer que eu fui impactado pelo Afro-Reg porque eu sempre... A única forma que até então eu tinha visto pessoas negras serem retratadas era de forma negativa e de forma pejorativa pela televisão. E aí, certa vez, descobri que ia ter um show no Lixão, lá no Complexo Alemão, que era produzido por um grupo chamado Afro-Reg. Era o show do Gabriel Pensador e Cidade Negra. E também do Afro-Reg. E aí, pela primeira vez, eu vi jovens negros de favela como eu tendo algum protagonismo que não ser pelo tráfico, pelas drogas ou por coisas negativas. E foi assim que eu conheci o Afro-Reg, e aquilo ali foi uma das coisas que mais me marcou no momento do período que eu morei ali no Complexo Alemão. E eu costumo dizer que eu nunca fiz parte do Afro-Reg, mas sim fui impactado pelo trabalho social do Afro-Reg. Esse olhar que tu teve, essa reverência, esse impacto que tu teve visualmente, tu escolheu ou tu foi escolhido? Fui escolhido. Na verdade, eu fui escolhido. Eu conheci o José Júnior, eu sou formado em Educação Física, conheci o José Júnior, que é o fundador do Afro-Reg, numa academia na Zona Sul do Rio de Janeiro, no qual eu era estagiário. Acabou o meu estágio e aí ele me chamou para ir para o Afro-Reg. Então por isso que eu digo que eu fui escolhido, eu não escolhi. Eu fui escolhido pela necessidade de trabalhar, arrumar alguma coisa para fazer naquele período que ia ficar sem estágio. E aí no Afro-Reg eu fui meio que jogando ali para ser um tapa-buraco em vários lugares. E aí em 2017 eu me tornei o coordenador executivo no lugar do José Júnior, o cara que criou todo o Afro-Reg e que criou essa marca tão potente no Brasil e na área social, que é o trabalho do Afro-Reg. Eu sou do Ceará. A gente desenvolveu vários trabalhos lá e o que eu via lá, a diferença, né? Onde é que eu queria chegar? Eu via muitos jovens tendo a percussão com banda de lata, né? Fazendo um movimento importante e tal. Aí você trabalhava tanto a juventude como na perspectiva de transformação social, mas você usar material que ia para o lixo, transformar em instrumento musical. No Afro-Reg eu vi muito jovem tendo acesso a instrumento real. Eu vi os caras tocando flauta, eu vi os caras tocando violino. Eu disse, porra, como é que você consegue dar acesso a esse material, a esses instrumentos, aos jovens que talvez não tinham perspectiva nenhuma, e fazer com que o trabalho social, através da música, talvez se tornar nem um menino em músico. Talvez não seria essa pegada, né, do Afro-Reg. Transformar o menino em músico, mas discutir com ele a possibilidade da cidadania, discutir com ele a possibilidade de cuidar do próprio espaço, de ter orgulho de onde vem. Quando tu vem pra cá, pra esse espaço hoje, da Expo Favela, como é que tu vê essa ligação, William, do que se desenvolve lá na ponta, certo, na favela, e de ocupar um espaço desse através do trabalho que a favela desenvolve, mas no olhar de que a favela, ela não é público-alvo.
ela é o protagonista da sua história, ela é potencial no que está desenvolvendo. Como é que tu percebe isso? Então, foi um ciclo, né? Na verdade, a gente tinha projetos de percussão que tinham com material reciclável, mas também a gente tinha um projeto também com os materiais de ponta, como você citou. A gente sempre no Afro-Reg teve essa questão de tentar levar o melhor para dentro da favela, né? E um outro objetivo também do Afro-Reg, que conversa muito com o que está acontecendo aqui, é criar uma via de mão dupla conectando o asfalto com a favela. Então isso aqui é uma conexão do asfalto com a favela. Só que agora trazendo para um grande local, como você falou, e nós sendo os protagonistas. Nós tendo lugar de fala, nós produzindo, nós criando. E é isso, é nós, né? Então eu vejo isso como uma grande importância. Eu vejo isso como um dos legados que o Afro-Reg sempre tentou construir e construiu. Que é essa questão de criar essa via de mão dupla e falar que não é só porque você está na favela que você tem que fazer uma coisa ruim ou uma coisa mais ou menos. Não, tem que ser coisa de ponta. Não é à toa que quando a gente começou o Afro Games, a gente poderia praticamente trazer o smartphone, que é uma coisa que todo mundo tem acesso. Não, a gente trouxe o computador, justamente para que o jovem, que a gente sabe que não tem acesso ao computador, tivesse o acesso ao computador. Entendendo que ele sabendo desligar e ligar o computador, por exemplo, ele já teria uma vaga de emprego. Sabendo que inserindo o inglês nos games, uma língua tão importante até hoje no mundo, a gente sabe que quando ele for procurar um trabalho na Zona Sul, ele não vai ser escolhido só para carregar mala, ele vai ser escolhido também para trabalhar na gerência do hotel, na recepção do hotel, porque ele sabe falar inglês e muita gente sabe falar inglês. Então a gente sempre criou isso e hoje ver um evento como esse, com uma potência como essa e sendo protagonizado pela gente, é o que a gente sempre idealizou e sempre vai idealizar. Porque a favela sempre teve o estigma, né, de que só tinha isso, de que aquilo, e o que se pensa para a favela tem que ser pro favelado, né? Qual é a solução? A favela é a solução para muita coisa, né? Nesse instante a gente falou com o René Silva, a gente estava falando sobre essa questão de transformar o estigma em carisma. A favela por muito tempo, ao longo do tempo, ela foi estigmatizada. Ela foi tratada somente como público-alvo, como carência. Para nós a favela não é carência, que para nós a favela é potência. Eu acho não, tenho certeza, que o trabalho que o Afro-Reg desenvolveu, descobriu as potencialidades existentes dentro das favelas. Não é por acaso que o Afro-Reg tem 30 anos. Senão tinha começado e não tinha essa potencialidade, nem tinha dado continuidade. Como é que tu vê também hoje, ser um jovem preto de favela, que tinha um Afro-Reg dentro do teu espaço? Como é que tu vê hoje a favela ela ocupando esses espaços? Ocupando a política, você vê hoje na política alguns personagens que surgiram dentro da favela e foram para a discussão de projeto de lei. Como é que você vê hoje a favela tendo protagonismo na TV Globo, participando de novela, estando na música? Como é que você vê, talvez isso seja o caminho, ou ter uma formação de lideranças mais pontuais dentro da favela também seria outra possibilidade? Então, o que eu vejo é assim, que quando eu cresci na favela, isso era um mundo que não existia. Essa questão da política, essa questão do protagonismo. Inclusive, muitas pessoas tinham até vergonha de dizer que moravam na favela. E às vezes não era nem vergonha, era uma defesa de uma sociedade preconceituosa que a gente vive. Então, inclusive, eu via muitas pessoas apresentando, por exemplo, nos seus trabalhos, um comprovante de residência fora da favela. E hoje você vê que, por causa de movimentos sociais, por causa da construção dessa autoestima do favelado, da autoestima da favela, a gente vê que isso não é mais uma barreira. Antes era 100% uma barreira, hoje é uma barreira, mas nem tanto como era no passado. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que o Afro-Reg, ao longo desses 30 anos, ele também tentou construir essa questão desse legado, essa questão dessa autoestima, desse orgulho. Identidade, né? Se você vê um dos objetivos do Afro-Reg, quando ele começou, despertar potencialidade. E foi isso que a gente fez. Despertou diversas potencialidades em várias áreas. É um projeto social que, com certeza, tem o assistencialismo, mas também tinha uma coisa de empreendedorismo, de dar um norte para o jovem, de indicar que, através da percussão, você vai se tornar um cidadão. E esse cidadão não precisa que você seja um percussionista, mas que você seja um produtor, que você possa estudar e conseguir um outro trabalho. O importante é você não ir pelo caminho errado da vida. Foi isso que o Afro-Reg fez. Os trabalhos sociais, a
A Expo Favela é isso, é pegar o que está sendo produzido dentro da favela, né, que é que o jovem produz, social ou de empreendedorismo de negócio, até porque essa palavra empreendedorismo para a favela ela é muito nova. Para nós ela se virar e manter as contas, atrás de pagar as contas, né? O protagonismo da favela, do jovem preto, do jovem favelado que está desenvolvendo seu trabalho, o Afro-Reg, em que participação o Afro-Reg ele oferta para um jovem desse? O cara quer desenvolver um trabalho e quer contar com o Afro-Reg. Em que momento o Afro-Reg pode contribuir com esse trabalho do jovem? Aí depende, né? Porque o Afro-Reg ele sempre foi multi-ações, né? Por exemplo, hoje, a questão do egresso do sistema prisional. O cara vai lá, procura a gente consegue um trabalho um trabalho de carteira assinada para esse cara que sai do sistema prisional e a gente sabe que a primeira oportunidade que vai ter para ele é a criminalidade. Não, a gente vai lá e tenta ajudar ele a arrumar um emprego e recomeçar a vida e ter a segunda chance depois que ele pagou tudo pela sociedade. Porque o objetivo da cadeia é esse, você pagou o que deve, você sai, tá limpo e vida que segue, né? Então, nada melhor do que você, ao invés do cara continuar fazendo aquela coisa errada, você colocar ele no mercado de trabalho e ele seguir a vida dele. Na música, a gente tem essa questão do estúdio hoje, a gente tem uma parceria com a Universal Music e a gente montou um estúdio em Vigário Geral, a gente dá oportunidade para músicos que não têm oportunidade de criar o seu trabalho, criar lá no estúdio de ponta, Double Atmos, uma parada super, ultra, mega maneira. A gente tem através dos games também, que é inserir esse público no mundo dos games, um dos mercados que mais cresce, no mercado bilionário do mundo. Então você botar ele inserido no mercado de trabalho, através das oficinas culturais, que ali é um trabalho totalmente apesar de passar muito a questão da arte, da cultura, a gente também passa uma questão de cidadania, a gente consegue controlar a evasão escolar daquela criança, que vai estar estudando, e o mais importante, que a gente, além disso, a gente oferece o lanche, que muitas dessas crianças, às vezes, só tem uma refeição no dia, que é na escola. Então lá no Afro-Reg ele tem uma refeição também como reforço. Isso também faz todo o diferencial. Total. Tira ele da rua. Total. E dá uma comida para ele, né? Para ele não ter não se sentir atraído através de coisas ilícitas, conseguir aquele alimento. Então isso também é muito importante. Então o Afro-Reg tem essas multiversões, né? Esses multitrabalhos. A gente costuma dizer que não é um trabalho que ele tem várias vias. A gente costuma falar, né, que pro jovem dentro da favela, só quem enxerga ele é nós e a polícia, né? E é muito por conta disso que o jovem ele é muito desacreditado, né? O jovem ele é muito desacreditado. E a gente vê a importância que tem os trabalhos sociais dentro das favelas, dentro das comunidades, como diz, comunidade carente. Para nós a favela é potente, não tem esse negócio de carência. Desenvolver um trabalho através de uma percussão, de uma troca de ideia e tal. Mas como é que é trabalhar com o cara que ele sempre teve seus direitos negados? Ele vai para o sistema, que o sistema lá, quando ele está aprisionado, os direitos deles praticamente são quase todos assistidos. E quando o cara volta para a sociedade, o Afro-Reg tem um papel importantíssimo de colocar um cara desse no mercado de trabalho. O cara que vem sem documento, o cara que vem sem perspectiva, o cara que cumpriu a pena dele lá, talvez sem visita familiar, sem ninguém. Como é que o Afro-Reg pensa num jovem desse de ingressar ao mercado de trabalho direto, ou pensa em promover, por exemplo, formação profissional para que ele adentre dentro de uma empresa sabendo o que é que vai desenvolver? Como é que o Afro-Reg pensa nessa perspectiva, William, de estender a mão ao cara, né, a um jovem desse, a um cara adulto desse, mas no sentido da empregabilidade? E como é que as empresas elas aderem a essa parceria, sabendo do preconceito que existe, né, a gente não pode negar, de colocar dentro do seu emprego, dentro da sua empresa, um ex-presidiário, que por mais que queira não, o cara ainda está taxado lá como ex-presidiário. Então, acho que o primeiro passo é o resgate da autoestima, a gente sempre fala isso, né? A autoestima é tudo, a autoestima que ela vai, inclusive, te nortear de um montão de coisa, ainda mais se você for preto. Então, acho que a primeira coisa é trazer esse resgate da autoestima e mostrar para ele que o que desenharam para ele, o que mostraram para ele é totalmente errado. E sobre a questão da formação, a gente sempre teve essa preocupação, como eu falei, né? A gente sempre foi um projeto que, por mais que oferecesse essas atividades culturais, a gente também queria preparar esse jovem, esse atendido, para que ele, de alguma forma, entrasse no mercado de trabalho e seguisse sua vida, construísse sua vida.
Então, através dos games a gente faz isso, através do emprego de trabalho, mas eu acho que é mostrando muito a questão é falar a verdade, né? É falar, ó, meu irmão, é o que o João Paulo, que é o coordenador lá do Segunda Chance, ele fala. Meu irmão, o cara que tá no crime tem 3 opções. Ou ele para, ou ele morre, ou ele é preso. Então é o papo reto, entendeu? É o papo reto. A gente não passa a mão na cabeça, mas também entende que existe uma problemática social que empurra esses jovens, essas pessoas de favela para criminalidade. Porém, quando o cara paga, se apresenta à justiça e está zerado, o que impede do cara ter uma vida? Recomeçar. Melhor ele estar recomeçando do que ele estar assaltando alguém ali, porque o que eu costumo dizer, a violência no Rio de Janeiro ela é democrática. Hoje ela é democrática. Ela atinge todas as camadas sociais. É claro que ela vai atingir mais a camada pobre, a camada preta, óbvio. Mas hoje ela atinge todas as camadas. Hoje ela atinge todas as camadas. Então, se a gente não cuidar e fizer projetos de prevenção à violência, a gente vai estar fadado a continuar errando e a continuar falhando como sociedade, como país. Pessoal, tivemos aqui, ó, trocando essa ideia maravilhosa com a AfroReg. Eu tava com saudade de ouvir, né, de entender. Eu sempre acompanhei o trabalho da AfroReg, né, fui deslumbrado. Eu assisti muita palestra, muita conversa do José Júnior, né, de outras pessoas também, do Altair, que foi do AfroReg. E agradecer, William, entendeu? Bom trabalho, né? Massa demais. E agradecer sua participação no podcast também na Expo Favela, cara. Obrigado. Aí, deixa sua mensagem aí muito pra quem tá legal. ouvindo. Acho que ter espaços como esse nos motiva, né? A gente que trabalha no terceiro setor e trabalha abrindo as portas para essas pessoas, acho que isso motiva e vê que a gente está no caminho certo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tamo junto.